Bom, gente, bem-vindo à segunda videoaula de PHP. Antes de mais nada, só para poder divulgar aí, ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, seguinte, antes de mais nada, só mostrar para vocês que, ó, que na unidade E2 ponto, o normal é no C, mas no meu que está no E2 ponto. Aqui em arquivos de programas, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um instalador do EasyPHP aqui. Na videoaula anterior eu mostrei para vocês como que faz para instalar o EasyPHP. Só um detalhe que o EasyPHP que eu estou usando no meu computador é a versão 5.3 e o da videoaula anterior é o 1.8. Então, se eu entrar aqui dentro da pasta aqui, eu tenho uma pasta que chama www, ou seja, todos os arquivos que você for fazer em PHP necessariamente tem que estar dentro dessa pasta, ou seja, lá em arquivos de programa, ISO PHP e a pasta www. Então, aqui dentro eu tenho uma pasta chamada exercício. Vou aproveitar então, cliquei com o botão direito, novo pasta aqui, ó, e vou criar uma pasta chamada treinamento PHP. Ou seja, todos os exercícios que eu vou estar fazendo, então, vai estar salvo aqui dentro dessa pasta treinamento PHP. Bom, só vou minimizar aqui, só lembrando que se alguém não tiver o EasyPHP, aqui na seção download, aqui, ó, a gente tem apostila, simuladores, trabalho, apostila e programa, 7 programas. No entanto, um dos programas, só mostrando para vocês aqui, ó, um dos programas, cadê ele? Aqui, ó, programa EasyPHP, no entanto é o 1.8 aqui, tá? Então vamos lá, eu vou ligar o EasyPHP aqui. Então vou abrir o EasyPHP aqui, só procurar ele aqui, ó. Aqui, ó, EasyPHP, no entanto é o 5.3, ó, vou inicializar ele. Bom, se vocês perceberem aqui, ó, no EasyPHP, ele está inicializado aqui, ó, está inicializado tanto o Apache quanto o MySQL, tá, gente? Então eu vou minimizar ele aqui. E antes de mais nada, aproveitando para abrir, ó, aproveitando para abrir aqui, ó, para abrir o EasyPHP, só basta clicar na barra de tarefa lá, vai ter um símbolo dele, clica o botão direito e no de vocês, como é o 1.8, vai estar localhost. No meu aqui está localweb, mas é a mesma tela, tá? Pode ver que ele já trouxe para o meu navegador. Lembra que no comecinho a gente havia criado lá na pasta www a pasta treinamento PHP. Então eu já tenho ela aqui, ó, treinamento PHP. É claro, se eu entrar dentro dela não vai ter nada, tá? Bom, mas só uma coisa importante que é para eu poder comentar. O EasyPHP nada mais é que um pacote, tá, gente, contendo as principais ferramentas para desenvolvimento em PHP. E quando você instala o EasyPHP, necessariamente você está instalando o Apache, que é o servidor web, o MySQL, que é o banco de dados, e o MyPHPadmin, que é o PHP propriamente dito, tá? Então são esses três componentes que são instalados junto com o EasyPHP. Bom, agora vamos lá. Eu vou abrir o Dreamweaver aqui, ó. O Dreamweaver que estou usando é o CS3. Só esperar carregar. Então vou aproveitar aqui, como o Dreamweaver você consegue criar várias páginas, então ao invés de criar uma página HTML, eu tenho a opção de criar uma página em PHP. Então eu dou um clique aqui nela aqui, ele já abriu um documento em branco para mim, só vou colocar aqui, ó, o título da página, vou colocar como treinamento PHP mesmo, treinamento PHP. Bom, antes de mais nada, antes de começar a criar alguns códigos em PHP, vou salvar ele. Então, só para lembrar, tá, gente, ó, se eu abrir um Windows Explorer, no de vocês vai estar no C2 ponto, que é o normal. O meu está no arquivo de programa, mas está na unidade E, e aqui, ó, no EasyPHP. Então eu vou salvar dentro da pasta www e dentro da pasta treinamento PHP. Então o caminho que eu vou fazer aqui é esse, ó, File, Save. Aí ele tá falando para mim que eu vou salvar ele na unidade E2 ponto, arquivos de programa, acesso lá ao EasyPHP, ó, dentro da pasta www e dentro da pasta que eu criei lá. Eu vou colocar aqui, ó, Easer 001. Ponto, a extensão dele é PHP, tá? PHP. Opa, PHP. Dou um save aqui. Se eu for lá pro navegador, vou apertar a tecla F5 aqui para ele atualizar.
e vou entrar dentro da pasta. Pode ver que já existe agora o exercício 001.php. Claro, se eu abrir ele aqui, ó, não vai ter nada, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Voltando então aqui pro Dreamweaver, vou criar então um script em PHP para a gente poder visualizar lá no navegador. Então vamos lá. Aqui no corpo da minha página, eu vou colocar aqui assim, ó, comando HTML para parágrafo, tá? Exemplo de código estático. Eu tô colocando estático porque é só HTML. Agora aqui, ó. Bom, seguinte, quando eu quero trabalhar com PHP, eu vou usar a tag, essa tag aqui, ó. Interrogação PHP, tá? A palavra PHP, dou um enter, depois fecho com interrogação, um sinal de maior. Então tudo que tiver, pode ver que ficou em vermelho aqui, ó. Tudo que tiver aqui dentro é o script meu de PHP. Então, por exemplo, vou imprimir aqui, ó, imprimir um texto na tela, eu uso a palavra hash, vou colocar aqui, ó, exemplo de código dinâmico em PHP. Vou dar um break aqui, ó. Vou fechar aspas, vou dar um ponto e vírgula aqui, ó. Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá no meu navegador e vou apertar a tecla F5 aqui, ó. Pode ver, ó, exemplo de código estático, foi o que eu fiz em HTML, e esse daqui, ó, exemplo de código dinâmico em PHP, foi o que a gente fez lá usando o script lá, tá? Então, ou seja, que no começo que é importante notar. Tá legal, gente? Então, ó, para eu poder mostrar dados no navegador através de PHP, eu posso fazer o uso então da palavra hash, tá? E entre aspas aqui é o meu texto, e só um detalhe importante, que eu posso colocar comandos em HTML junto com o código aqui, tá? Vou imprimir aqui então, por exemplo, o meu nome aqui, ó. Aí, ó. Vou dar um BR, que quebra de link, comando HTML, vou colocar aqui, ó, Janderson Cruz. Fechei aspas, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S, for lá no meu navegador agora, ó, na outra linha, ele vai colocar meu nome aqui. Tá legal? Então, voltando pro Dreamweaver aqui, ó, só uma outra coisa importante. Eu poderia, então, ó, colocar outro comando HTML. Pode ver que o script meu começa aqui e fecha aqui. Então, eu poderia, então, por exemplo, colocar uma outra mensagem aqui, ó, só que em HTML, ó, vou colocar o P de parágrafo aqui, vou colocar aqui, ó, exemplo de código estático. Estou colocando dessa forma porque é HTML, tá, gente? O que eu estou querendo dizer? Que você pode colocar múltiplos códigos na sua página HTML. Então, se eu vim aqui, ó, então para eu chamar um script, eu coloco símbolo de menor e interrogação. E posso fechar aqui interrogação sendo maior aqui, tá? Pode ver que dessa vez eu não coloquei a palavra PHP e mesmo assim vai funcionar. Então eu vou colocar aqui, ó, print. É uma outra forma também de você imprimir alguma coisa no seu navegador. Eu vou colocar aqui, ó, outro exemplo de código dinâmico em PHP. Vou fechar aqui a aspa, fechei parênteses, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu navegador, vou apertar a tecla F5. Pode ver que ele colocou aqui, ó, exemplo de código estático, e ele não trouxe aqui para mim aqui. Então só vou fechar aqui, ó, tirar aspas aqui. Aí faltou o PHP, realmente tem que colocar o PHP aqui, tá, gente? Ó, Ctrl S, vou lá, F5, ó. Outro exemplo de código dinâmico PHP. Só uma outra observação, às vezes pode acontecer, pode ver que os códigos aqui tudo termina com ponto e vírgula, porque se trata de uma linguagem de programação. PHP é uma linguagem de programação para desenvolvimento web. Então nessa última linha aqui, ó, eu vou tirar esse ponto e vírgula e vou dar um Ctrl S. Então eu sei que está faltando esse ponto e vírgula. Se eu for lá no meu navegador e apertar a tecla F5 para atualizar, ó, só salvá-la novamente. Ctrl S aqui.
e F5. Pera aí, deixa eu ver. Era para ter gerado um erro aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Outro exemplo. Isso. Vou deixar dessa forma. Eu vou deixar de fechar a aspas aqui, ó, e sem um ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S aqui. Vou lá no meu navegador. Vou apertar a tecla F5. Aí, ó. Isso mesmo que eu queria, ó. É sempre quando ocorrer um erro, quando você estiver digitando, criando seus scripts em PHP, no próprio navegador ele vai indicar para você em qual linha, tá? Em qual linha que está o erro. Então, até falando para mim que existe um erro na linha 17. Então, se eu for lá no Dreamweaver, eu vou colocar aqui, ó, aspas e ponto e vírgula, e vai gerar um erro ainda, ó. Ctrl S para salvar, fui no navegador, apertei a tecla F5. Pode ver que ele não saiu o erro. Por quê? Porque agora sim, ó, se eu voltar no Dreamweaver, lembra que aquela hora eu não tinha colocado o ponto e vírgula aqui, agora eu sou obrigado a colocar o ponto e vírgula aqui, porque existe uma outra linha de código aqui, tá? Então eu dou um Ctrl S agora, e agora sim vai funcionar, ó, F5, e agora ele colocou. Tá vendo que é outro exemplo? Então só para melhorar aqui, outro exemplo, que eu vou colocar um BR aqui, ó, tá? Quebra de linha. Ctrl S, finalmente lá no navegador, pressionar a linha de baixo. Tudo bem, gente? Então, olha só. Na próxima videoaula eu vou estar mostrando como trabalhar com variáveis e constante, como declarar uma variável em PHP e como trabalhar com constante em PHP. Tudo bem? Só para lembrar, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Até a próxima videoaula. Tchau!